suas perguntas. Essa é uma aula que tem de... se você pensar, existem muitas perguntas, porque ela fala da fundação da igreja com relação ao grupo apostólico, né? Então você pode estar aí pensando a questão dos apóstolos de hoje, por exemplo. É uma sugestão de pergunta, né? Então você, quando tivermos conversando sobre isso, aí você manda aí a sua... Estaremos respondendo dentro daquilo que nós conhecemos, ok? Então, na introdução é dito assim: por meio e com a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. E aí é feito uma alusão aqui por Paulo no capítulo 2, os versículos 13, que diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ao verso 19 diz assim, 19: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Certo? O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção, versículo 21, né? Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário. E então, a pedra angular, Cristo, dessa edificação é Cristo. E o fundamento é a doutrina dos apóstolos. E testemunha dos profetas. Assim, ao propósito divino de que sejamos o templo do Senhor e morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. O primeiro aspecto que nós estaremos vendo aqui é basicamente uma retrospectiva do que foi dito na aula passada, ligado a, primeiro ponto, né, um edifício espiritual. O versículo 20 tem essa ideia, que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, quando a gente lê o primeiro subponto, a ideia do subponto aqui é o santuário judeu. É basicamente uma retrospectiva do que foi dito na aula passada. Lembra? O santuário era dividido em átrios. Aí tinha o átrio dos gentios. Depois do átrio dos gentios tinha o átrio das mulheres, certo? Depois do átrio das mulheres tinha o dos judeus. E aí sucessivamente o dos sacerdotes, o lugar onde Deus habitava, ok? Entre o santuário das mulheres e dos gentios existia uma parede feita de mármore com placas dizendo que era extremamente proibida a passagem de um gentio para o outro lado do muro. Se esse gentio passasse, ele seria morto imediatamente. O ponto diz assim: o templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como o povo de Deus. Em 1 Reis, capítulo 8, do versículo 16 a 20, é dito que Davi teve o sonho de construir o templo, não pôde, foi passado para Salomão, essa construção do templo, onde Deus habitaria e onde eles iriam estabelecer a sua marca religiosa, no sentido de agora eles terem um ambiente de adoração. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Todos nós, na aula passada, você que está vendo, entendeu que existia essa separação entre judeus e gentios. Os judeus, eles eram realmente inimigos dos gentios.
Foi falado na aula passada também que, quando se lê o livro de Flávio Joséfo, você vai perceber que Flávio Joséfo, ele, para historicamente falar dessa revolta entre os gentios e os judeus e os gentios, eles diziam que ele disse que as mulheres gentias que estavam dando luz, que estavam tendo filhos, se um judeu a visse dando à luz, eles eram terminantemente proibidos de ajudar essa mulher na hora do parto, porque eles estariam trazendo ao mundo um gentio. Veja, tal inimizade era. Gentios eram tratados como cães, né? Pessoas desprezadas, sem lei, né? Então, os judeus tinham essa inimizade entre eles. Em Efésios nós vamos ver que essa inimizade ela é rompida pela morte de Cristo Jesus, no versículo 14 do capítulo 2. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais. É um ponto aqui na revista, porém eu entendo que Cristo aboliu a lei, no seu aspecto completo, e ele agora tem a sua própria lei, a lei de Cristo, baseada em 1 Coríntios capítulo 9, lá dos versículos, se não falha a memória, 16, 17, 18. Certo? E desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja, né? No capítulo 18 e 19 de Efésios, do capítulo 2 de Efésios, diz isso. Assim o templo judaico perde a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. E é interessante porque o autor ele diz que o santuário deixa de ser relevante. Primeiro porque no ano 70 depois de Cristo, o santuário ele foi destruído. Jesus Cristo fez uma profecia com relação a isso, que não ficaria pedra sobre pedra desse santuário. Quando na euforia dos apóstolos, eles mostraram a estrutura do templo, 46 anos de construção, passou-se aquele templo que Herodes, né, construiu, e eles na euforia mostram para Jesus, Jesus diz, não rapaz, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então esse templo é destruído, primeiro porque, o primeiro motivo, houve essa invasão, né, em Jerusalém, e o templo de fato foi destruído, e foi tirado pedra sobre pedra, para eles tirarem os ouros que tinham nas frestas de cada pedra. Eles tiveram que arrancar, deslocar cada pedra. Outro motivo para entendermos que agora o templo judaico ele é irrelevante, né? E agora o que tem relevância é o novo conceito desse novo santuário, no caso igreja, é porque Cristo morre na cruz do Calvário e ele também é agora aquele pelo qual nós iremos morar nele e ao mesmo tempo ele morar em nós. Ele é o nosso santuário e nós somos também o seu santuário, e isso é dito em João, no capítulo 14. Então, aqui nós podemos ver essa questão do santuário judeu e como ele foi desnecessário, ou ele é desnecessário para nós hoje. Hoje nós não precisamos mais de um santuário para entender que Deus está ali, como os judeus entendiam. Nós, às vezes, atropelamos essas ideias da não necessidade de um prédio, e às vezes, pela nossa falta de entendimento, talvez de orientação, nós acabamos confundindo o prédio, o local onde a igreja se reúne, com a igreja. Então, mas biblicamente falando, esse prédio lindo, que nós chamamos de igreja, até por costume, não é a igreja. Ela é o ambiente onde a igreja se reúne. No arrebatamento da igreja, o prédio fica e a igreja vai embora. Então, existe esse novo conceito. Nós somos agora santuário de Deus. E aí é onde entra o segundo subponto, o santuário cristão. Os que pertencem a
Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Quando você lê o Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 23, você vai ver que o próprio Jesus diz que aquele que ama o Pai e obedece os mandamentos do Pai, o Pai virá e fará morada nele. Essa palavra morada está ligada a tabernacular. O Pai vem tabernacular na pessoa, em nós que somos agora o templo, através do Espírito Santo. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo... O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. E aquilo que nós estávamos conversando, Salomão já tem uma ideia em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, né? Quando você abre a Bíblia em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, Salomão entende que a glória de Deus, a infinitude de Deus, o tamanho de Deus, não pode ser comportado em um ambiente, encaixotado em um ambiente. Ele já reconhece isso. E isso é basicamente a alusão que se faz do que está acontecendo agora. A igreja é que é o tabernáculo de Deus, a habitação de Deus, no seu sentido maior. A igreja universal, né? E uma correção, cuidado para não pensar que é do reino de Deus, universal no sentido mundial, global, e reafirma a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. Se você abre a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, 16, você vai perceber que é dito isso: vós sois o templo do Espírito Santo. Se você for mais um pouquinho em Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19, quando Paulo está denunciando a prostituição, ele está dizendo que nós não podemos usar o nosso corpo para a prostituição, e aí ele faz uma alusão ao nosso corpo como o tabernáculo, como o templo de Deus, como um ambiente onde Deus habita, e essa é a grande razão de não caber a prostituição, de não caber as coisas desse mundo, porque o que cabe nesse recinto, que somos nós, deve ser a presença de Deus continuamente. Então aí, nós já vencemos o subponto 2 e vamos para o 3. A pedra angular, e é aqui aonde a igreja, ela é locada, edificada. Ele conta um pouco da história. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. E todas as pessoas que conhecem um pouco de construção, sabem que existe o baldrame, né? Ele é feito de pedras, depois de uma camada, de 2 ou 3 camadas de tijolo, dependendo do nivelamento, e depois é feito um radier em cima, uma estrutura de concreto, para que aquela casa onde vai ser locada os tijolos fique segura. Então, essa é a alusão aqui
da construção na época de Cristo. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante, ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Veja só o tamanho de uma pedra dessa. E ela dava toda a segurança para esses prédios aí que eram alicerçados, né? Então, Cristo é a pedra angular. A pedra angular. Primeiro, no ponto 3, a ideia de fazer alusão da necessidade de uma pedra em uma construção. Ele está usando aqui a engenharia da época. E aí agora no 4 ele vai dizer que essa pedra, ela é uma representação de Cristo, a pedra principal, né? A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Isso é aludido por Pedro também, na sua primeira carta. Ele mesmo afirmou ser o cabeça de esquina. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Portanto, a pedra angular neste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Toda a ideia aqui está sendo preparada para você entender uma coisa. Existe uma edificação em uma construção. Essa edificação é Cristo, é Jesus. Então, é sobre essa edificação e a preparação, como eu já estou lhe dizendo, é para nós entendermos aqui o outro ponto, é onde os apóstolos e profetas, eles irão estar aqui no segundo subponto, no segundo ponto, né? Então, no segundo ponto, ele vai falar do fundamento apóstolos e profeta. O fundamento desses homens aqui eram de fato Jesus Cristo, o Senhor. Ele é a fundação, ele é o fundamento. A leitura que foi feita aqui no início é de que se uma pessoa tem Jesus como fundamento, como rocha, onde você vai edificar a sua casa, então pode vir temporais, pode vir o que vier, você vai estar seguro com isso. Então, se tem algum irmão aí que tem alguma pergunta com relação ao que foi dito, essa é a hora, mande a sua pergunta para a gente poder estar aí conversando, porque vamos entrar agora aí na questão do apóstolos e profeta. Estaremos aqui conversando sobre isso. E para a gente ganhar tempo, enquanto você se organiza aí para a pergunta, vamos para frente. Ponto 2, e o subponto. O conceito de apóstolo. O termo grego, apóstolos, é usado para enviado ou mensageiro. O apóstolo é centrado na natureza o apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Então,
por essa visão, o primeiro apóstolo foi Jesus Cristo. Aquele que veio, que desceu e que veio até aqui em uma missão. Não é? É o apostelo, aquele que foi enviado para cá, né? Com essa missão de salvar o mundo. Nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Deixa eu fazer uma pausa e fazer aqui uma ressalva. Essa palavra ela era muito comum no Novo Testamento. Apóstolo. E principalmente, ela era usada para navios que faziam os seus trabalhos mercantilistas. Esses navios que eram enviados eram os apóstolos, não no sentido pessoas, mas no sentido de serem enviados. E o conceito aí de apóstolo é apenas de um envio. Então, no mundo em que Jesus nasceu, se criou, morreu, a ideia de apóstolo era basicamente a ideia de alguém que era apenas enviado. Jesus Cristo dá um novo sentido para essa palavra. Ele traz um novo sentido. E o autor da revista está aqui dizendo, e falando aqui de uma forma mais implícita, sobre essas duas ideias. Quando ele diz, o termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. E aqui o sentido era o sentido técnico da época. O sentido de navios ou pessoas mesmo que eram comissionadas por um rei para poderem fazer aí, levar uma mensagem, né? O apóstolo é centrado, e aqui o apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo. Aqui a ideia já é a ideia da pessoa de Jesus, de ter vindo aqui no sentido de ter sido enviado por Deus para cá, com uma missão. Aí ele diz, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, o conceito aqui já muda. Muda por quê? Usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. E muda porque agora o sentido não é mais só de uma pessoa que vai ser enviada, mas uma pessoa que é enviada com uma missão, tendo como base a autoridade daquele que está enviando. Ele não está indo simplesmente baseado em uma mensagem, mas ele está indo carregado de autoridade dada por aquele que a comissionou para transmitir aquela mensagem, certo? Quando Jesus chama 12, ele diz, olha, vocês vão, mas vão e cure. Vocês vão, mas vão e expulse demônio. Vocês vão, mas vão, e aí ele vai dando a missão. E essa autoridade que eles estão recebendo é de Jesus. Jesus está agora passando essa autoridade, e a missão que eles vão fazer não está baseada somente agora em um anúncio ou em algum tipo de mercado, mas também ela está embutida de autoridade daquele que deu poder para esses, não só levar a mensagem, mas executar o que essa mensagem está sendo dita, o que está se dizendo. Então é nesse novo sentido, esse é o novo sentido da palavra apóstolo, diferente do uso corriqueiro, da forma usual de apenas envio, mas de um envio agora, tendo em vista a autoridade, o revestimento de autoridade que era dado para esses homens aqui. E aí, nós vamos ver que nesse sentido, nós temos aí os 12, né? Onde foi parado aqui, que foi dito essa ideia de forma implícita. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, a ideia, ela chama atenção. Por quê? Porque se apóstolos são aqueles que foram testemunhas oculares de Jesus,
Então, o que se diz dos apóstolos de hoje, da existência dos apóstolos de hoje, né? Quando você vem para Atos, aqui no capítulo 1, você vai ver essa qualidade de apóstolo. Atos capítulo 1, quando Judas, ele morre, e aí vai precisar de um substituto. E nessa necessidade vai se dizer as qualidades dessa pessoa que vai substituir a Judas. E aqui no versículo 15 diz: naqueles dias Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: irmãos, irmãos, versículo 12. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. Isso, exatamente. 20, versículo 20. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nele habite, e que outro tome o seu encargo. Portanto, para esse outro tomar um encargo, esse outro aqui no caso é a substituição de Judas, o verso 21 vai dizer quais são as qualidades desse homem que irá tomar o lugar de Judas. Verso 21. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam, daqueles homens que andaram com Jesus, que viram os milagres, todo o tempo em que o Senhor Jesus Cristo entrou entre nós, começou a circular aqui, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, até a ascensão de Jesus Cristo. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. E aí é onde entra um outro apóstolo. Essa era a necessidade da época para se ser um apóstolo. Então, baseado nisso aqui, nós temos um problema com relação a essa renovação apostólica existente hoje no nosso meio. Ela é um problema seríssimo, porque ela tem um viés mais católico do que cristão. Na verdade, se tomarmos a história, nós veremos que antes dessa renovação apostólica, a Igreja Católica sempre considerou os papas como sucessão de apóstolos. Então, desde Pedro, quando ele morre, os papas que vão existindo, eles vão substituindo um ao outro, e essa substituição é chamada de substituição apostólica. Então, essa substituição pela Igreja Católica, ela já acontece, e o novo apóstolo na Igreja Católica hoje é o Papa que existe aí, que é o Francisco, né? Então, o movimento da renovação apostólica, que eles chamam esse movimento de uma nova reforma, muito mais forte do que a reforma de Martim Lutero, do pessoal da reforma protestante, eles entenderam esse movimento que precisava de uma reforma muito grande. E aí, você vai ter, lá no ano de 2001, um camarada chamado Peter Wagner, que entendeu que através de uma profecia, ele foi comissionado por Deus para receber uma consagração apostólica, e não só receber essa consagração apostólica, mas também ser aquele que iria repassar essa unção para muitos outros apóstolos. E isso, se você não conhece, hoje em dia, existem os apóstolos do sul, apóstolos do norte, existem vários viés apostólicos aí. Então, com esse cidadão chamado Peter Wagner, depois que ele recebe essa profecia, ele vai para uma conferência lá em Dallas, eu não me lembro o ano, 1980 e pouco,
E quando lá ele chega, ele recebe a confirmação do seu cargo de apóstolo. E ele não só recebe a confirmação do seu cargo, como ele recebe também a ideia de que ele tem que agora começar a restaurar, porque dizendo ele que no processo apostólico da igreja houve algumas falhas, e Deus queria restaurar novamente esse grupo de apóstolos para poder fazer uma reforma, muito mais do que a própria reforma no Novo Testamento, e muito mais do que a reforma protestante. Então eles existem para poder fazer essa grande reforma. Esse é um movimento que começou com esse americano chamado Peter Wagner, que já faleceu, que já não existe mais entre a gente, mas que deixou aí um rastro de apóstolos. E aí você tem vários apóstolos hoje, várias pessoas hoje que se denominam apóstolos. E eu não sei o que é que você está pensando aí, de onde é que eles tiram essa ideia, qual é a ideia bíblica, né? Então, se você tiver curiosidade, pergunte, porque se você não perguntar, eu vou estar lendo aqui a revista. Então, por essa razão, Jesus Cristo, ele diz, apóstolo é aquele que eu comissiono e autorizo, ou dou autoridade para ele, para poder ele exercer esse poder. Qual é a diferença, então? Deixa eu ler aqui que nós vamos falar qual é a diferença. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confirmado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva. E a mensagem de Cristo, o fundamento. Então, a grande distinção está quando eu imagino que esses apóstolos, eles são basicamente uma renovação profética, não profética no sentido de hoje, profética no sentido dos profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento, eles existiram com o assim diz o Senhor, para que as escrituras estivessem em minhas mãos. Todas as profecias de Ageu, de Isaías, de Malaquias, as profecias e os profetas, eles estavam sendo usados por Deus de uma forma inspirada, para que aquilo que estava sendo dito e vivido na sua época fossem registradas no cânon da palavra de Deus. E nesse sentido, não existe mais profetas. Por quê? Porque se existe profeta, então esse cânon, ele não se encerrou, ele não parou. O cânon do Antigo Testamento, ele para quando para os profetas em Malaquias. Você tem agora um lapso de tempo de 400 anos entre o Malaquias e o Novo Testamento, chamado período interbíblico, período intertestamentário, período do silêncio de Deus. Nesse período a história continua, mas a história continua sem Deus profetizando, sem Deus usando profeta. A história está sendo escrita naqueles livros na Bíblia Católica, que é o livro de Macabeus, 1 Macabeus, 2 Macabeus. A história está sendo escrita, lá você vai ver Alexandre o Grande, você vai ver os Asmoneus, né? Você vai ver os próprios Macabeus lutando com os judeus, lutando com os romanos. Você vai entender a estrutura histórica de Malaquias a Mateus. Esses livros, eles contêm essa estrutura histórica, e nesse sentido eles são ótimos. Eles não são nenhum problema para leitura, é só para você conseguir pegar a história de Malaquias, que cessou com Deus, mas continuou com os povos até Mateus. Então, aí quando se encerra, começa-se agora o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que agora Deus começa a falar de novo. Vem João Batista, fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus começa a falar novamente agora através dos homens. Deus quer agora falar novamente e vai falar. E aí Jesus Cristo vem
para ser a voz de Deus e comissiona 12 homens. Pensa, esses 12 homens que são usados por Deus, eles têm a mesma função dos profetas. Qual é a função? A função é, Mateus é chamado por Jesus, e não só chamado por Jesus na coletoria, mas ele é também comissionado por Jesus para ser um apóstolo. E aí, dele para os outros apóstolos, é porque Mateus foi chamado não apenas para falar uma mensagem, mas para que uma mensagem fosse escrita através de Mateus e tivesse registrado aqui, que é o Evangelho de Mateus, porque o cânon do Antigo Testamento se encerrou no ano em Malaquias, mas o cânon bíblico não se encerrou. Aí os apóstolos aparecem agora, e ao aparecer, começa-se agora a continuação do cânon. Mateus escreve o Mateus, Marcos escreve o Evangelho de Marcos, Lucas escreve Lucas e Atos. E aí você vai ver esses homens escrevendo agora, e ao escrever, eles estão escrevendo não um livro qualquer, mas um livro que é inspirado por Deus, soprado, insuflado por Deus, para que nós estivéssemos em nossas mãos aqui, essa palavra bendita, a palavra de Deus. Nesse sentido, esses apóstolos não existem mais, porque se eles existissem, então o cânon não tinha se encerrado no Novo Testamento, e agora o que a Igreja Católica está pregando é verdade, porque o Papa, quando ele fala a palavra ex cátedra, ele agora não fala mais como um homem natural, mas como um apóstolo. E essa palavra que ele fala, ela é embutida de autoridade divina, como se Deus estivesse agora delegando para ele a mesma autoridade que delegou a Pedro. Eles dizem que se ele quisesse até escrever um livro para colocar na Bíblia, eles escreveriam. Então, nesse sentido, nós não acreditamos que exista mais esse tipo de apóstolo, porque a palavra de Deus foi completa, nós temos ela aqui em nossas mãos, e ela está para nos orientar para toda a vida. Quando você lê o Mensageiro da Paz, ou o Cremos da nossa igreja, você vai ver que uma das ideias lá é: cremos que a palavra de Deus é infalível, inerrante, inspirada, suficiente para nós, para nos dar diretriz, e é isso, a palavra de Deus é para isso. Então, nesse sentido, esses apóstolos não existem, certo? E esses que estão aí não são apóstolos. A doutrina dos apóstolos são seguidores de Peter Wagner. A doutrina dos apóstolos nenhuma pergunta? Rapaz, os irmãos estão com raiva. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam. Ou seja, as escrituras. Então, perceba, o apóstolo, eles não são a pedra angular, mas eles são aqueles que estão lançando a pedra angular. E como eles estão lançando a pedra angular? Deixa eu dar um exemplo. Quando Jesus chega na Cesareia, no capítulo 16 de Mateus, perceba que ele está perguntando o que é que os homens dizem quem ele é. E aí vai ter aquela confusão, uns dizem uma coisa, outros dizem outra, e ninguém tem uma definição certa de quem Jesus Cristo é. Jesus se volta para os seus discípulos e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro vai dizer: o Senhor é o Messias, o prometido, Filho de Deus, o escolhido. Ah, bem-aventurado é tu, Pedro, porque quem te revelou isso não foi a carne, nem foi o sangue. Perceba que Pedro está tendo agora essa visão de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, e é isso que Pedro vai
pregar depois do Pentecoste. Ele vai viver isso depois do Pentecoste. Ele vai falar dessa pedra angular, não só depois do Pentecoste, ganhando 3.000 almas para Jesus, mas ele também fala dessa pedra angular na própria carta que ele escreve. Jesus Cristo é a pedra angular. Ele fala isso. Esse é o fundamento dos apóstolos. Quando no capítulo 6 de João, as pessoas estão abandonando Jesus, os seus falsos discípulos estão abandonando Jesus, no capítulo 6, o pessoal diz assim: Senhor, estão te abandonando, sua palavra está pesada. E aí Jesus Cristo diz: e vocês não querem ir não? Aí mais uma vez Pedro diz: para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Esse conhecimento que Pedro está tendo, de que Jesus é aquele que tem as palavras que dão vida eterna, são o fundamento dos apóstolos, é o reconhecimento de que Jesus é o Salvador, de que a sua morte na cruz do Calvário, ela não foi uma morte em vão, e nem foi um assassinato apenas, ela foi muito mais do que isso, ela foi uma morte que substitui a minha pessoa, esse pecador. Ele me tira de cena e entra em cena, pega os meus erros, leva sobre ele, morre na cruz do Calvário pelos meus erros, me perdoa, me restaura, me elege, como a própria carta aos Efésios diz no capítulo 1, ele me adota na família de Deus, ele me elege, ele me predestina, pelo seu sangue, eu sou agora nova criatura, eu já não sou mais aquilo que o capítulo 2 diz, que no passado eu estava morto nos meus delitos e pecado, mas no capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça eu sou salvo, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, é esse o grande fundamento dos apóstolos descrito no subponto 2, do ponto 2. Então, também tem o testemunho dos profetas. A palavra grega profetês significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profeta, indica tratar-se dos profetas da igreja, e não os do Antigo Testamento. Mas adiante, Paulo assegura que a compreensão do ministério, que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo, e eram participantes da promessa, foi revelada pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários ou do Novo Testamento, que falaram palavras inspiradas pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Glória a Jesus. Ponto 3. Essa edificação, ela é para a morada edificados para a morada de Deus. O edifício bem ajustado. A expressão, todo edifício bem ajustado, cresce e indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Quando nós como igreja temos a base, o alicerce, o baldrame, a pedra de esquina, a rocha que é Jesus, se eu tenho ele, e aí eu volto novamente para a leitura que foi feita em classe, se ele é a minha rocha, e se a minha casa é alicerçada nele, está fundamentada nele, então eu estou seguro. Como é dito aqui, e não só seguro, mas também essa construção, ela vai se processando, ela vai, como diz assim, aqui num processo contínuo. A construção da igreja, ela é um processo contínuo.
Esse bem ajustado é bem ajustado em Cristo. E o que ele quer dizer aqui é que existe um desenvolvimento dos crentes. Esse desenvolvimento, ele é chegado até os irmãos através de pregações bíblicas, estudos, escola dominical. Esse desenvolvimento é chegado para os santos através da leitura da palavra. E é óbvio que homens de Deus que estão aí engajados na obra de Deus, eles devem ter essa consciência de que ao estar pregando, eu estou entendendo que eu estou edificando a igreja de Deus através do fundamento dos apóstolos. Por incrível que pareça, não me crucifiquem, mas nós temos uma reza que é feita na Igreja Católica, e essa reza, ela era para ser feita por nós também. Quando a gente vê o credo dos apóstolos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, você deve entender que esse credo não é da Igreja Católica. Esse é um credo apostólico. Mas quem segurou esse credo foi a Igreja Católica. A Igreja Evangélica Cristã, eles temem esse credo porque, como a Igreja Católica cita, a gente sempre pensa que isso é da Igreja Católica. Não, isso é credo dos apóstolos. Isso é a doutrina dos apóstolos lá da época. O Didaquê, que é do século II, fala dessas coisinhas aí. Então eu estou falando para você conhecer. Então, esse credo da Igreja Católica, ele é um credo apostólico e não da Igreja Católica, tá ok? Então, a ideia aqui, no subponto 1 do 3, a expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes, no versículo 21 de Efésios capítulo 2. Assim, como todas as partes de edifício precisam estar em harmonia, de forma harmônica, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo, né? Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filhos obedientes e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Vou lhe dizer uma coisa: é impossível você estar bem ajustado, estar alinhado, se você não tem intimidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem orienta nossas vidas, ou deve orientar. É quem dá norte, é a nossa bússola, é quem orienta casamento. E eu não estou dizendo com isso que ao ler a palavra de Deus, agora você está livre de todos os problemas. Não. Você pode ler a palavra de Deus e continuar com um problema no seu casamento. Você pode ler a palavra de Deus e continuar com um problema de falta de perdão. Você pode ler a palavra de Deus, você pode continuar com amargura no coração. Você pode ler a palavra de Deus e continuar vivendo uma vida promíscua, sem oração, sem reservas para Deus. Você pode ler a palavra de Deus e viver assim. O que vai ser diferente é que você vai ter o conhecimento de que você vai estar errado. E vai chegar uma hora que essa palavra que você leu, o Espírito Santo vai pegar ela e vai lhe lembrar dessa leitura, muito provavelmente na hora de uma tensão, na hora de um problema. Quando eu sei que as minhas brigas familiares, elas não são certas, porque elas é um pecado contra Deus, quando eu sei através das Escrituras, eu posso até ter uma discussão em casa, porque eu ainda sou ser humano e tenho problemas de falhas,
comportamentais, mas eu vou ter uma assessoria do Espírito Santo dizendo para mim que o que eu estou fazendo não está certo, e quando ele chega não só para me informar, mas para me dar força, capacidade para poder ir moldando essa forma de eu trabalhar. Se isso não está acontecendo, então o problema não está no fabricante, o problema está na peça que foi fabricada. Então, o problema deve estar em você. É você que não quer obedecer a palavra, é você que apenas está indo contra os princípios da palavra de Deus, é você que sabe que não deve ser assim, está sendo porque quer, não é? Então, esse ajuste desse edifício, ele é feito dentro desse conjunto: palavra de Deus, ensinamento da palavra, pregações bíblicas, escola dominical, dons espirituais na igreja sendo desenvolvidos para a função de auxiliar irmãos. Os irmãos devem estar conectados em aconselhamentos bíblicos para que a frutificação espiritual flua nesse ajuste desse edifício, para que nós possamos ter nesse edifício um ajuste bíblico, certo? Segundo subponto, templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que significa o recinto interior, o lugar santíssimo, onde Deus habitava, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Para vencermos aqui esse ponto, eu quero só dizer para você que agora o naon, o ambiente de Deus, é aquilo que foi falado no começo da escola. No capítulo 14 de João, versículo 23, diz: Ele vem tabernacular, morar em nós. Como Paulo fala, nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. João fala no capítulo 14, também 23, que além de vir morar em nós, ele diz: o Espírito Santo, que o mundo não conhece e não recebe, vocês conhecem, porque habita convosco agora e estará em vós, apontando para o Pentecoste. No dia de Pentecoste, esse Espírito Santo de Deus vem, agora não agindo mais de forma esporádica como no Antigo Testamento. Ele agia no Antigo Testamento de forma esporádica, ele vinha, trabalhava capacitando uma pessoa, e depois da sua missão, ele iria para o seu ambiente, o céu. E aqui no Novo Testamento, ele já veio de forma diferente, não trabalhando de forma esporádica, mas agora trabalhando dentro do corpo de Cristo, a igreja de Deus. Todos aqueles que vão compondo a igreja de Deus, vão recebendo o Espírito Santo e vão sendo cheios do mesmo, para poder ter uma vida ajustada. Agora você é esse templo, esse lugar santíssimo, esse lugar onde Deus escolheu para morar. É a sua vida, é você. Você é a morada do Altíssimo, subponto 3. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo do Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. E que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes. A igreja é formada por judeus e gentios. Nossa conclusão, e espero que você tenha entendido, diz assim: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, e até que todos cheguem à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. E aqui eu concluo dizendo o seguinte, preste atenção na leitura da conclusão: a doutrina dos apóstolos
E o testemunho dos profetas não pode ser revogado. Entenda, o que não pode ser revogado é a doutrina dos apóstolos. Mas os apóstolos, ou o movimento apostólico, terminou quando João, no ano 90, partiu para o Senhor. De forma natural. Ele morre, e ali morre também a sucessão apostólica. O que vem depois disso é os pais da igreja, que é os discípulos dos apóstolos que vão dando continuidade. Nesse período não existe mais apóstolo. Você é fundamentado na pessoa de Cristo. Os apóstolos passaram, a mensagem deles não. E hoje nós estamos aqui, sendo edificados nessa pedra angular, pela sua palavra, a palavra de Deus. Senhor, obrigado, Jesus, por esse tempo tão especial. Obrigado por passarmos aqui essas informações tão nutrientes, tão precisas, que nós possamos, ó Pai, entender que como pedra angular, estando em Ti, devemos ser ajustados pelos aconselhamentos bíblicos, pela leitura de Sua palavra, pela comunhão dos santos, pela manifestação dos dons espirituais, que servem como edificação também do corpo de Cristo. Então, ó Pai, que possamos viver assim, nessa luz, caminhando, ó Pai, nesse entendimento. Eu te peço obrigado em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. À noite, grande culto.